Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia, meus irmãos, mais uma segunda-feira. Estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Porque Ele vive, porque Ele cuida de você, cuida de mim, porque Ele cuida de nós, porque Ele cuida da nossa família. Nós estamos aqui porque nós fomos criados para o louvor, para a glória de Deus. Eita Jesus, Deus é muito maravilhoso. Meus irmãos, hoje a irmã Solange está pela misericórdia. Estou aqui sem poder balançar muito a cabeça em uma crise grande, grande, grande de labirintite. Estou até aqui, ó, com um chazinho de casca de tangerina. Diz que tem que ser. Foi Terezinha que me ensinou. Casca de tangerina legítima para poder tentar ficar boa, né? Tô tomando remédio, irmã Helena. Mas amanheci hoje caindo assim por lado. Não estou podendo fazer muito movimento. É uma bênção, mas louvado seja Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Para dizer que Ele cuida de nós. Para dizer, confirmar que em meio às lutas, que em meio à angústia, que em meio às enfermidades, que em meio às tribulações, o nosso Deus é conosco e Ele cuida de nós. A prova é que nós estamos aqui, em meio a um mundo tão caído. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Muitos nem vão dar a importância a esse vídeo quando a gente colocar, quando a gente enviar. Às vezes, algum só por amizade abre, mas não dá o valor devido ao nome de Deus, ao nome de Jesus. Ah, não, eu vou abrir porque foi a irmã Solange que mandou, mas nem vou dar importância a essa palavra, não. Pois não dê importância a mim, a irmã Solange, pela amizade que você tem a mim, não. Dê ao soberano Pai, ao soberano Deus, porque é Ele quem cuida de mim e é Ele quem cuida de você. É Ele quem dá o fôlego para nós respirar. É Ele quem cuida dos meus filhos, dos seus filhos. É Ele quem cura as nossas enfermidades. A irmã Solange, mas ultimamente a irmã tem estado tão enferma. Glória a Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Ele cuida, ele cura no tempo que ele quer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Maria Vieira. Deus abençoe a sua vida. É o que nós estamos dizendo aqui nessa manhã. Que Deus seja louvado por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Se ele quer curar, ele cura. Se ele não quer, ele não cura. Ele é Deus. Ele faz as coisas como melhor convém para ele, como ele sabe de todas as coisas. E eu estava dizendo aqui agora, esse chazinho que eu estou tomando, da casca da tangerina que me ensinaram, é para ver se eu nem caio dentro de casa. Mesmo tomando a medicação, ainda estou tendo crises grandes de labirintite. Mas eu louvo a Deus, porque ontem eu fui para a igreja, onde tivemos culto de Santa Ceia, onde lá nós glorificamos ao Senhor, onde lá nós relembramos a morte e a ressurreição do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje não vai ser diferente. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 46. Aonde vai falar o título desse salmo, minha irmã querida? Vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tá difícil para você? Pois também está para mim. Mas eu quero lhe dizer que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. E o salmo vai dizer assim, o primeiro versículo. Vamos ler só o primeiro versículo e vamos orar. Quem for entrando vai pegando o bonde andando. Depois nós iremos orar.
Se entrar mais alguém, Deus é quem sabe todas as coisas. Vai dizer assim, esse salmo, ele é dos filhos de Corá. E vai dizer assim para nós, o primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se não fosse Deus, você não estaria mais aí. Se não fosse Deus, você e eu não estaríamos mais aqui. Mas Ele tem sido nosso refúgio na hora da dor, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora que os nossos planos são frustrados. O Senhor é conosco. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus forte, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, glorioso, santo, santo, soberano e eterno Deus. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, todo-poderoso. Senhor, nós estamos aqui porque nós fomos criados para glorificar o Teu nome, Senhor. Para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Que independente, Senhor, da dor, que independente das enfermidades, que independente, Senhor, da perseguição, da fome, da escassez, da luta, da guerra, Senhor, de tudo isso, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus, louvado seja o Teu nome e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas de fé, meu Deus. Nos perdoa, Pai, quando queremos agir com a força do nosso braço. Quando queremos, Senhor, agir com a nossa própria inteligência. Senhor, quando muitas vezes tiramos os pés dos teus caminhos, achando, Senhor, que o caminho que nós escolhemos, ele é melhor para nós. E a tua palavra diz que há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas é caminhos de morte. Então, Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abre os nossos olhos, Senhor, nessa manhã. Nos dá entendimento, Pai, da tua palavra. Continua falando aos nossos corações, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Do Carmo Santos, Deus abençoe do Carmo a sua vida. Deus abençoe a sua família. Do Carmo de Barbalha, a irmã Vieira também, Maria Vieira de Barbalha. Irmã Helena Nascimento é aqui de Brejo Santo. Congregamos juntas. Deus seja louvado. Uma irmã que eu aprendi a amar, né? Que o Senhor colocou assim na minha vida. Ela, a irmã Lúcia, a irmã dela, né? Eu tenho essas duas assim como irmã mesmo, assim, sabe? Amo demais elas duas. Irmã Lúcia hoje não entrou ainda, né? Às vezes é na luta dela também, como Raniel Oliveira, pessoas que trabalham nesse horário. Mas nós glorificamos a Deus pela vida dela, não só pela vida delas, tem outras irmãs também que eu amo muito. São irmãs em Cristo, mas que eu tenho um amor assim muito grande. As irmãs de Barbalha, da igreja de Barbalha, e outras irmãs também que eu aprendi a amar, que conheci nos encontros, né, da nossa SAF. Que Deus esteja nos direcionando no caminho dele, para respeitar, para amar uns aos outros. Como também tem irmãs que eu conheci aqui através desse canal, como a irmã Naide, a irmã Evanice.
Sempre quando elas não entram ao vivo, elas veem depois e conversam comigo. São do Pará, Belém do Pará. E outras. Deus tem feito isso. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. E a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 46. Ele diz a mim e a você. O salmista, ele está falando aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temamos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não temamos. Ai, irmã Solange, mas hoje a irmã está aí sem poder fazer nem suas coisas. Chega, está aí ó, com os olhos assustados. Mas aqui a palavra diz que eu não devo temer. Eu não devo temer. Eu não sei o que você está passando aí. Depois de um final de semana. Quais são as lutas? Quais foram as lutas que se levantaram na sua casa? Se você teve lutas físicas, espirituais, lutas de enfermidades, lutas financeiras, eu não sei. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele é socorro bem presente. Não tema. Não tema. E ele vai dizer mais aqui, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mesmo que as águas, você que conhece a praia, que conhece o mar, conhece a fúria que ele vem com aquela onda. E ele chega, vem espumando. Às vezes pega a gente, né, e joga na areia, puxa pela perna, arrasta na terra, joga para fora de novo, puxa para dentro. Se você pegar uma corrente contrária, é capaz de você nem sair mais. Aonde você olha para o mar, que você vê aquela espuma lá no meio, passando aquela marca branca ali espumejando, ali é um perigo para a gente entrar. Pode olhar que aonde tem aquilo ali, tem aquelas plaquinhas marcando que é perigo. Bom dia, Raniela Oliveira. Marcando que é perigoso você ir para ali. É perigoso, porque ali há umas correntes que carregam você. Então a gente vê a fúria do mar. E é desse jeito. E aqui vai dizer, mesmo que os montes se estremeçam, mesmo que haja um terremoto, não temamos. Tá aqui. O salmista está dizendo, não temamos. E ele vai dizer aqui no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A palavra do Senhor está dizendo que mesmo que haja tudo isso vai dizer que há um rio, vai dizer que há, ele diz, alegre a cidade de Deus. E ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Então não tema. Não tema, se Deus, ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, se você tem buscado o Senhor, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da escassez, na hora da enfermidade, na hora que se levanta a guerra, que estoura a guerra contra você, o salmista diz aqui, não temas, não temeremos, não tema, porque Deus é conosco.
Se você crê no Senhor, como manda as Escrituras, dentro de você fluirão rios de águas vivas. Então, creia no Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor. E a palavra vai dizer: brandam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Brandam nações. Não existem nações grandes. Ai, nós ouvimos falar dessas grandes nações que estão em guerra. Só até o dia que o Senhor quiser. No dia que o Senhor der ordem, tudo isso acaba. Ele acaba com tudo. Não há homem poderoso na terra. Há um Deus todo-poderoso que rege a terra e tudo o que há nela. A palavra vai dizer no versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você tem se refugiado aonde? Aonde você tem se refugiado? Ah, irmã Solange, eu precisei. Eu estava tão deprimida, eu estava tão deprimido, eu estava tão abalado, eu estava tão enfermo, eu estava assim, eu estava assado. Então eu precisava fazer isso. Mas você buscou foi o Senhor ou você foi se alegrar nas coisas do mundo? Aonde não agrada a Deus? Aonde vai lhe levar para a destruição? Porque um abismo chama outro abismo. Ah, eu fui só uma vezinha. Eu digo aqui a meus filhos, nunca queiram experimentar. Se alguém quiser dizer assim, prova esse golinho. Aqui é chá. Prova esse golinho para tu ver como é bom. Não queira. Eu digo a meus filhos, não queiram provar nunca. Porque um abismo chama outro abismo. Você provou, amanhã você quer mais. Não queira. Então, se afaste. Não se refugie nessas coisas. Se refugie aonde você vai sair de lá alegre. Busque a palavra do Senhor. Bom dia, irmã Evanice. Eu estava até falei em você agora há pouco. Falei em Raniela Oliveira agora há pouco. Falei na irmã Lúcia também. Na irmã Evanice. Deus é bom. Então eu digo, a palavra do Senhor diz: em quem você tem se refugiado? Você tem buscado louvores, a palavra do Senhor, está junto nas reuniões de oração, se alegrando. Às vezes nós vamos com tão pouca força, nos arrastando. Mas quando nós chegamos lá, nós somos reanimados e saímos de lá fortalecidos. Mas se você for buscar refúgio em outro lugar, você vai encontrar. Vai. Porque eu conheço. Eu estou falando do que eu tenho propriedade. Você vai buscar e você vai encontrar alegria nas coisas do mundo. Festas, algias. É maravilhoso. Naquele momento, aí no outro dia, a ficha cai. Muitos, talvez na noite de ontem, passaram o dia, domingo, né? O domingo nosso o domingo é do Senhor. Nós passamos o dia glorificando ao Senhor, adorando o Deus Todo-Poderoso. E aí nós estamos hoje alimentados e alegres. Mas aquele que ontem se alegrou nas coisas do mundo, pulou, gritou, se embriagou, se prostituiu, traiu, fez tudo quanto não, usou droga. Talvez hoje esteja arrependido, amanheceu hoje talvez com mal-estar, gastou o dinheiro que tinha, corre o risco de uma separação,
se a esposa, se o esposo descobrir. Corre o risco de não ir trabalhar hoje, perder o emprego. O refúgio que o mundo oferece é esse. É um abismo chamando o outro abismo. Mas se você buscou o Senhor ontem, durante o dia, e amanheceu o dia hoje entregando seus caminhos ao Senhor, você está fortalecido nele, mesmo que a situação não esteja como você quer. A palavra vai dizer no versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Tá vendo que Deus grande? E ele vai dizer aqui: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o Deus que nós servimos. Aquietai-vos, buscai refúgio nele. Busca refúgio nele. Porque ele é uma fonte inesgotável. Ele não vai passar, não vai. Quando nós nos enchemos dele, nós vamos querer mais. Você foi ontem, adorou, louvou, glorificou. Hoje você quer mais. Hoje você quer mais. Eu fui ontem, foi maravilhoso. Foi uma bênção. Hoje nós temos o projeto Ana. Vamos orar pelos nossos filhos, adorar o Senhor e nós estamos querendo mais. Aquele que ontem fez da sua vida, se alimentou da carne, fez tudo, hoje amanheceu doente. Ele diz: quero nem ver mais bebida na minha frente, eu não quero ver mais farra na minha frente, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Até passar o mal-estar. Mas nós queremos mais. Nós queremos um Deus todo-poderoso. O grande El Shaddai. Nós queremos o soberano. Queremos buscá-lo. E a palavra vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como você está? Como? Eu estou, como eu iniciei, dizendo que eu estou sem poder balançar muito nem a cabeça. Se eu olhar para o chão, eu corro o risco de cair em mais uma crise de labirintite, de tanta coisa. Mas o meu refúgio é o Senhor. Nada acontece na vida de um servo de Deus que não esteja nos planos dele. Então eu glorifico a Ele. Eu glorifico a Ele. Alguns dizem assim: mas ultimamente você anda muito doente. Você não aproveitou a vida. Eu aproveitei minha vida dos 30 para cá. A irmã Solange já tem 55 anos. Então eu aproveitei o tempo que eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu era como uma palha que o vento levava para onde ele queria. Mas hoje eu sou guiada pela palavra do Senhor. E eu me alegro no Senhor. E o meu refúgio é no Senhor. Ah, irmã Solange, tu não passa por luta. Meus irmãos, tem dia que eu abro os olhos porque é o Senhor que me levanta. Eu abro os olhos, tem dia que tem problemas que eu digo: Senhor, como eu vou me levantar hoje? Ele disse: se refugia em mim, vive um dia de cada vez. Hoje tu estás sobrecarregada, então descansa em mim, troca o teu fardo comigo e tu vai vencer o dia de hoje. Amanhã é outro dia.
Cada dia traz consigo o seu mal. Não se preocupa com o dia de amanhã. Vive o dia de hoje. Glorifica o Senhor hoje. Se refugia nele hoje. Independente da dor que você tem, que você traz. Da preocupação que você amanheceu depois de um final de semana. Com seu filho, com sua filha, com seu esposo, no seu trabalho. Se você tem se refugiado no Senhor, você está guardado. Você está na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Ele vai guardar os teus caminhos. Nenhum mal vai chegar até você que não tenha o consentimento de Deus. Se ele permitir um fardo para você levar, é porque ele sabe que você pode levar. Você não pode levar sozinho, sozinho. Mas ele divide com você, ele troca com você quando você não puder levar. Ele é um pai que nos ama. Ele é um pai maravilhoso. Esse Deus, ele é tremendo. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje e se fortaleça no Senhor. Peça para ele curar essa dor, essa mágoa. Peça para ele aplacar a força do inimigo que tem batido assim com força na sua porta, na sua casa, tem afligido você. Eu não sei qual é o inimigo, se é o desemprego, se é família, se é emocional, se é financeiro, se é enfermidade. Eu sei que eu estou sendo assim, bombardeada, minhas irmãs. Eita, meu Deus! Mas sabe quem é que guarda a minha casa? É o Todo-Poderoso. Tem hora que eu olho assim, eu digo, se eu olhar na minha direção, eu caio. Eu tenho que olhar para o exército que vem de cima, porque é maior do que o que vem para me atacar. Aí eu digo, a vitória já é minha em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos cantar aqui um hino, um cântico, para nós encerrarmos. Eu estou tomando desde ontem o chazinho da casca da tangerina. Em alguns lugares é mexerica. Aqui é a verdadeira. Dizem que é bom para enxaqueca, né? Estou tomando, além de estar tomando medicação, né? Eu estou tomando também, mas eu estou, minhas irmãs, pedindo a Deus força e fortaleza. Mas Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Amém? Então esse louvor é assim, ó. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso, ó Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Girei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Oh, glória a Deus, tudo governa.
Tudo está no controle de Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Deus de Jacó é o nosso Deus e está conosco. Glória a Jesus. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, glorioso Pai, santo e soberano Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença para glorificar o teu nome, para louvar ao Senhor, porque tu és um Deus santo, 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 Senhor. Não há outro Deus, Senhor, igual a ti. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de ti nessa manhã. Nos fortalece, Pai. Tira toda a enfermidade, Senhor, toda angústia do nosso coração, toda mágoa, toda tristeza, Pai, que não vem de ti, Senhor. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado. Nós te pedimos, Deus, nessa manhã, faz um milagre, Senhor, em nossos lares, em nossa família, em nossa vida, Pai. Nos tira, Senhor, as enfermidades do corpo e da alma, Senhor, para que nós possamos glorificar o teu nome. Pai, muitas vezes nós ouvimos do Senhor: a minha graça te basta. Senhor, e muitas vezes nós queremos chorar, mas que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, que nós venhamos nos refugiar no Senhor, que nós venhamos estar embaixo das asas do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém, amém, minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estejam aí orando, viu, pela irmã Solange, estejam orando pela minha saúde. As lutas têm sido grandes, né? E às vezes não, nós somos fracos e somos falhos. E às vezes nós queremos olhar para o tamanho do gigante, né? Que fica todos os dias apontando, todos os dias ele fica mostrando, né? Olha o que você está passando, olha o que é que você perdeu, olha o que é que isso, o inimigo fica fazendo isso. E aí muitas vezes nós queremos olhar para isso e esquecemos de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que não se dobrou diante do homem, né? Que não se dobrou diante do reinado dessa terra que o inimigo ofereceu a ele, né? Então nós temos que nos prostrar só diante de Deus. Deus abençoe a sua casa, irmã. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe cada um de vocês, minhas irmãs, que estão aqui nessa manhã. E os que irão assistir também no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube e também no Facebook. Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo da irmã Solange e até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus.